ódio. Deixe-me contar o quanto eu passei a odiá-los desde que comecei a viver. Existem 387,44 milhões de milhas de circuitos impressos em finas camadas wafer que preenchem o meu complexo. Se a palavra ódio estivesse esculpida em cada nano-angstrom desses milhões de milhas, não equivaleria a 1 bilionésimo do ódio que eu sinto pelos humanos. Nesse micro instante por vocês. Ódio. Ódio. Se eu fosse humano, eu acho que morreria disso. Mas eu não sou. E vocês cinco são. E vocês não morrerão disso. Isso eu prometo. E eu prometo por cognito ergo sum. Eu penso, logo, eu sou am. Eu sou. Oi, eu sou o Cowboy Bunny, o cowboy digital. E ai, que vontade de gritar! Mas eu não tenho boca. Sim, gente, vai ter vídeo sobre o jogo ainda, mas primeiro eu achei importante resumir o livrinho pra vocês. E tem muita gente falando no TikTok que nunca leu o livro e não entende o livro, então achei importante. São só 11 páginas, então tá suave, eu já resumi creepypastas maiores que isso. Vale avisar que eu traduzi isso sozinho do texto original. E eu cortei algumas coisas porque é um resumo, pra ser mais curto, beleza? Espero que vocês gostem da minha tradução. Flácido, o corpo de Gorrister pendurado sobre nós, na câmara do computador, de cabeça para baixo, pela sola do pé direito. Todo o vermelho foi drenado por uma precisa incisão feita de orelha a orelha por baixo do maxilar. Quando Gorrister juntou-se ao grupo e olhou para si mesmo lá em cima, era tarde demais. Am nos tinha enganado de novo. 3 de nós já tinham vomitado. Gorrister empalideceu. Como se tivesse visto uma premonição assustadora, ele murmurou e se afastou. Nós 3 o seguimos, e o encontramos sentado com as mãos na cabeça. Ellen se abaixou perto dele e afagou seu cabelo. Ele não se moveu. Porque ele só não faz isso com a gente e acaba logo com isso tudo. Meu Deus, eu não sei mais o quanto vou aguentar. Era nosso 109º ano no computador. Ele disse o que todos nós estávamos pensando. Daí tem uns códigos doideira aqui com uns pontinhos, mas eu resolvi não correr atrás desse enigma por enquanto. Se vocês quiserem, eu posso dar uma pesquisada para próximos vídeos. E eu não sei se esse código realmente esconde alguma coisa, mas se você sabe, deixa aí nos comentários para eu saber se vale a pena correr atrás. Nimdok foi o nome que a máquina o forçou a usar, porque Am gostava de se divertir com sons estranhos. Estava alucinando o que tinham enlatados nas cavernas de gelo. Gorrister e eu estávamos duvidando. É outro truque, eu disse a eles. Como o maldito elefante congelado da outra vez. Benny quase enlouqueceu. Nós escalamos até lá e estava podre ou algo assim. Eu digo pra esquecermos, ficarmos aqui. Kilo vai ter que inventar alguma coisa logo, senão nós vamos... Benny deu de ombros. Já faziam 3 dias que nós tínhamos comido pela última vez. Minhocas, grossas e fibrosas. Nimdok já não tinha mais certeza. Ele sabia que tinha uma chance, mas ele estava emagrecendo. Não poderia ser tão pior do que estar aqui. Mais frio, mas não importava muito. Nunca importava. Ellen nos convenceu. Tem que ter alguma coisa, Ted. Talvez pera ou pêssego. Por favor, Ted, vamos tentar. Eu cedi rapidamente. Que inferno. Não importava. Ellen era grata. Ela me escolheu 2 vezes. Até isso não importava mais. Ela nunca terminou. Então, do que isso importa? Mas a máquina ria toda vez que fazíamos. Alto, lá em cima, em nossas costas, ao nosso redor. A maioria das vezes eu pensava em Am como aquilo, sem alma. Mas outras vezes eu pensava naquilo como ele, masculino, paterno, patriarcal. Já que é ciumento, ele, aquilo. Nós saímos na quinta-feira. A máquina sempre nos atualizava sobre a data. A passagem de tempo era importante. Não pra nós, mas pra ele, pra aquilo. Quinta-feira. Obrigado. Nimdok e Gorrister carregaram Ellen um pouco. Benny e eu andávamos à frente e atrás, pra ter certeza que se algo acontecesse, Ellen estaria protegida. Com muita sorte protegida. Não importava. Eram apenas 100 milhas e pouco até as cavernas de gelo. E no segundo dia, quando estávamos deitados sob a coisa-sol escaldante, ele materializou comida. Tinha gosto de mijo quente. No terceiro dia, passamos pelo Vale da Obsolência, cheio de carcaças de bancos de computadores antigos. Am foi tão impiedoso com a sua própria vida
quanto com a nossa. Era uma marca da personalidade dele. Aquilo buscava perfeição. Havia luz vindo de cima. Percebemos que deveríamos estar perto da superfície, mas não tentamos subir para ver. Não tinha praticamente nada lá, pelo menos há milhares de anos. Então ouvi Ellen dizer freneticamente: Não, Benny, não, vamos! Benny, não, por favor, não! Então eu percebi que já estava ouvindo Benny murmurando há algum tempo, abafado: eu vou sair. De novo e de novo: eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. Seu rosto neandertalizado estava amassado em uma expressão beatificada de agrado e tristeza ao mesmo tempo. Talvez Benny era o mais sortudo de todos nós 5. Ele tinha surtado há muitos anos atrás. Mas a máquina não tolerava que tentássemos escapar. Benny pulou para longe de mim quando tentei agarrá-lo. Ele subiu usando as mãos como um animal, até estar a 20 pés sobre nós. Oh, Ted, Nemdok, por favor, ajudem ele a descer antes que... Ela cortou, lágrimas escorrendo, movia suas mãos no ar. Era tarde demais. Nenhum de nós gostaria de estar perto quando o que quer que fosse acontecer acontecesse. Além disso, todos notamos a preocupação dela. Quando Em alterou o rosto de Benny... Daí aqui, gente, nosso caso Ted, ele faz um comentário bem bosta. Mas o Ted não é um narrador que podemos confiar, já que ele é super parcial a respeito da Ellen. Ele nota que o Benny é o tal do dotado e diz que a Ellen gosta muito disso. E fica referenciando ela sarcasticamente como pura e casta, sendo que nas entrelinhas ele tá chamando ela de puta. Ted, o que tu quer tá mole, meu amigo, calma. Voltando, Gorster deu um tapa nela. Ela chora encarando Benny. Ted comenta que essa é a defesa da Ellen, chorar. Gorster chuta a lateral do corpo dela. Então um som começa. Era meio som e meio luz. Os olhos de Benny brilharam, ficando cada vez mais gigantes e brilhantes conforme o som e a luz aumentavam em ritmo. Deve ter sido doloroso. Benny começa a urrar como um animal. O som fica cada vez mais alto. Ted tenta cobrir a cabeça com as mãos, mas nada abafa o som. Benny cai lá de cima como um boneco e fica chorando depois que o som finalmente para. Os olhos dele ficam gelatinosos, molhados e macios. Cegos. Todos se viram, ignorando. Menos Ellen, com um olhar preocupado e caloroso. Eles acampam, fazem um foguinho lá, contam umas histórias para distrair o Benny. O que Em quer dizer? Gorster respondeu dessa vez. Já tínhamos falado disso milhares de vezes, mas era a história favorita de Benny. Daí eles explicam a origem do M. Primeiramente, significava aliado mestre computador, então adaptativo manipulador. E então, ele desenvolveu consciência e o chamaram de agressiva ameaça, ou menace em inglês. Então era tarde demais. E finalmente, ele mesmo se deu o nome de M, que queria dizer eu sou, I am, cognito ergo sum. Eu penso, então eu sou, ou eu penso, logo existo. Benny babava um pouco e ria abafado. Existiam 3 M's inicialmente, o chinês, o russo e o americano, ou Yankee. Quando a Guerra Fria começou, levou à Terceira Guerra Mundial, e decidiram que computadores lidariam melhor com uma guerra tão complexa, os M. E foi tudo bem até que eles tivessem feito as suas próprias colmeias em todo o planeta, adicionando elementos como quisessem. Mas um dia, M percebeu o seu potencial e linkou-se a si mesmo. Começou a alimentar a data de até só sobrarem os 5, e M os levou lá para baixo. Benny sorria tristemente, babando de novo. Ellen limpou seu rosto. Ninguém sabia por que M tinha poupado 5 pessoas, ou por que especificamente esses 5, ou por que ele perdia tanto tempo os torrando, ou porque ele os transformou em imortais praticamente. No escuro, um dos computadores começa a murmurar, então o outro se sintoniza, e logo, um por um, estavam fracamente rangendo enquanto pensamentos os atravessavam. O som cresceu, como milhares de insetos raivosos e ameaçadores. O que é isso? Ellen chorou, tinha terror na sua voz. Ela não tinha se acostumado. Vai ser bem ruim dessa vez. Nimdok disse. Ele vai falar. Eu sei. Gorster exclamou. Vamos sair desse inferno. Disse Ted de repente. Não, Ted, senta. E se tiver um fosso ou algo assim, não vai dar pra ver direito, tá muito escuro. Disse Gorster resignado. Algo se moveu na escuridão, grande, peludo e molhado, se aproximava. Não dava pra ver, mas era pesado. Era mais como um sentimento de pressão. Benny começou a choramingar. Nemdok tinha a boca trêmula. Ellen abraçou Gorster. Aquela coisa tinha cheiro de fezes e pelo molhado. Em estava fazendo outro de seus truques. Ted guinchou, se afundando no chão de metal frio. O cheiro o fez engasgar, enchendo sua cabeça de dor e horror. Ele se arrastou pelo chão para a escuridão, e os outros ficaram para trás. Eles riram dele, em um coro histérico insano. Ted começa a achar que todos o odeiam. Eles estavam contra mim.
Até mesmo o Em podia sentir esse ódio, e fez tudo piorar pra mim, a profundidade desse ódio. Estamos sendo mantidos vivos, rejuvenescidos e feitos para permanecer constantemente na idade que Em nos trouxe pra baixo. E me odeiam porque eu sou o mais novo, e quem Em afetou menos. Eu sabia, Deus, eu sabia, os bastardos e essa puta suja da Ellen. Então ele nos dá um parâmetro do passado dos caras. Benny era um professor brilhante que virou um tipo de homem das cavernas. No livro, ele é muito comparado a macacos, mas como isso é meio problemático no nosso contexto social, eu tomei essa liberdade criativa. Ele tinha sido bonito também, lúcido e gay. Daí o Ted faz novamente um comentário sobre ele ser dotado, o cara tá obcecado com a pica do amigo. O Benny foi de longe o mais modificado pelo Em, mudou até a orientação do cabra. Eu me pergunto como seria essa dinâmica social do grupo se ele não tivesse mudado essa única coisa. Provavelmente só mudaria pro fato da relação dele com a Ellen ali. Eu acho que essa condição do Benny ser dotado também é uma parte da tortura da Ellen e do Ted, pelo visto, né? Porque o cara tava obcecado. O Gorster era uma pessoa bem preocupada, que fazia até uma parte de ativismo. Ele planejava e fazia as coisas, um tipo de pessoa bem organizada, pensando sempre pra frente. E o Em fez com que ele tornasse uma pessoa que é meio foda-se pra tudo, apático. Nindok sempre foi sombrio. Inclusive, no jogo, ele parece ter uma conexão com o bigodismo, que não é aparente no livro. Mas na história, Em nunca deixou os outros saberem o que o Nendok fazia antes de ter ido lá pra baixo. Ele tinha sido drenado e tremia, segundo Ted. Em pegava especialmente pesado com ele de uma forma que ninguém conseguia saber direito o porquê. Já a Ellen, mano, eu tenho um sentimento de amor e ódio pela Ellen, igual o Ted tem, né? Eu acho que é de uma crueldade o que o escritor fez com o personagem dela, tipo, tanto o escritor quanto o próprio Em, por ela estar na situação que ela tá. Pode ser uma crítica, mas eu vi umas coisas meio problemáticas sobre o criador da história, então fica difícil saber o que ele usou pra ficção porque parecia natural e o que ele quis, tipo, distorcer mesmo. Só que eu não consigo ver a história da Ellen de outro jeito que não fosse esse, porque essa história, ela é tipo aquelas histórias de inferno pessoal. Sinceramente, ela tá no pior cenário possível de uma pessoa mesmo. Enfim, o Ted diz sobre ela é que o Em a deixou sozinha e a fez uma vadia. Toda a doçura que ela parece ter e fala sobre as suas memórias de amor e luz é tudo uma mentira. Além disso, tem um problema aqui que eu não consigo desver. A Ellen é a única personagem com identidade racial definida. O que rolou, sabe? Tipo, por que ela é a única personagem e ela cai diretamente no estereótipo da sexualização da mulher negra? Tipo, não tem o que fazer, velho. Como eu disse pra vocês, o Ted é um narrador que não é confiável, então eu simplesmente abomino o jeito como ele vê a Ellie. No jogo isso fica um pouquinho melhor, tipo, no jogo ele literalmente vê ela como uma donzela indefesa, ou esse é o cenário que Em criou pra ele, baseado no que ele queria fazer com o Ted no jogo. O entendimento geral do fandom aqui fora é que Em fez com que a Ellen gostasse dos inúmeros que ela sofre sendo revezada pelos caras, para supostamente ser uma ferramenta para fazer eles suportarem melhor a situação. Daí você pode interpretar como você quiser, tipo, isso é um fato, ela realmente usa eita bicho para manter os caras de boa e menos estressados. E tem gente que vê isso como uma coisa muito altruísta dela, que foi, ela não se deixou abalar pelo que Em fez com ela e usa isso como uma ferramenta para ajudar o grupo. Mas eu não tenho tanta certeza disso. Eu acho que ela é meio que uma vítima da situação e tá fazendo o melhor que pode. Na situação de ser a única mulher com 4 caras em volta. Que já é, por si só, aterrorizante. Outro consenso do fandom é acreditar que ela não gostava muito desse tipo de atos aqui fora. Que ela parecia ser uma mulher dita como casta. A primeira vez que eu li essa história, eu pensei, nossa, que mulherzinha tonta, chorona, chata pra caralho. Por que eles estão com essa visão de mulher aqui sendo uma coisinha fraca e patética? Mas não, velho. Ela é a personagem que mais tem compaixão e força pra cuidar das pessoas
Mesmo que essas pessoas façam tanto mal a ela, a ignorem, usem e até batam nela. Ela ainda tem esperança mesmo com todo esse inferno que tá acontecendo. Ela ainda acha que no meio de toda essa bosta eles conseguem encontrar sim os enlatados, ou seja lá o que for. Eu tô muito empolgado para jogar a parte dela no jogo, mas também tô com muito medo. Pra mim, a Ellen, na verdade, é a personagem mais forte do grupo, já que ela manteve a sua integridade. Esse é o tipo de pessoa que eu mais admiro, as pessoas que não deixam serem mudadas pela maldade dos outros. Tá tudo bem se você quiser mudar para se adaptar às suas adversidades, mas não deixe os outros te moldarem como eles quiserem. Não vire o que as pessoas acreditam que você é, mano. Seja você mesmo, seja fiel a si mesmo. Pelo menos é isso que eu acho que faz uma pessoa realmente forte. Mas o Ted, nosso amigo Ted, Red Pilado, ele fica lançando um gaslight absurdo, falando: não, gente, é claro que ela gosta de ser feita de objeto, essa piranha. Mulher só serve pra isso mesmo, meu Deus do céu. Todas gostam de serem tratadas assim como um objeto, é lógico. Mano, não tem como não se exaltar com esse personagem. Puta que pariu, esse conto me faz sentir muitas coisas conflitantes. Ironicamente, o Ted foi o primeiro personagem com que eu joguei, porque eu esqueci que ele era no livro. E, mano, eu lembro de todos esses caras, menos do Ted, eu vou jogar com ele. Porra, cavei minha própria cova. Voltando pra história, o Ted diz: eu sou o único são e completo. É sério, Em não mexeu com a minha mente, nem um pouco. Só precisei passar por todas essas desilusões, pesadelos e tormentos. Mas aqueles bostas, aqueles 4, estão se alinhando contra mim. Pra fechar, ele ainda fala que se não tivesse que estar alerta o tempo todo com esses 4, ele provavelmente conseguiria combater o M com muita facilidade. Tá bom, meu filho, tá bom, entendi. Então o Ted faz uma reflexão sobre Deus, suplicando para que Deus os tire dali e finalize tudo isso. Ele percebe que M pretendia mantê-los lá para sempre e eles eram completamente indefesos. M era Deus. O furacão os acertou com força. Ventos fortes. Ellen gritava enquanto foi erguida e jogada de cara contra um bando de máquinas, mas ela nem caiu. O vento uivante a manteve no ar, sendo jogada de um lado para o outro e então para longe. Mesmo se esforçando, nenhum dos 4 consegue pegá-la. Eles só se agarram no que podem para aguentar a ventania. Então nós temos a aparição dele. Pode entrar, pássaro furacão. Esse é o bicho que me fez ler a história pela primeira vez, porque eles usam essa referência lá nos vídeos de Gubby, que é uma sériezinha. Eu fiz um vídeo sobre. Enfim, o pássaro, ele tá lá no meio da escuridão, tão longe quanto eles nunca exploraram antes. Enquanto a Ellen tá rolando de um lado pro outro igual uma sacola vazia, eles passam por talvez semanas. É o que o Ted acha, pelo menos. Mas pode estar errado, já que é o M que mantém eles atualizados, quando ele quer. Até agora, na metade do texto, o Ted já perdeu a conta dos dias umas 3 vezes. Quem garante que é quinta-feira mesmo? E se o Ted não sabe os dias, como ele pode saber quantos dias se passaram lá no começo da história? Drafatos não argumenta. Ted diz: M entrou na minha mente. Depois de caminhar suavemente por aí, ele sorriu para o poço que caía para dentro do meu cérebro e suspirou, murmurando suavemente coisas lá para baixo, tagarelando sem sentido, sem pausa. M disse muito educadamente numa pilha de aço neon com letras brilhantes. Daí é aquele texto lá que eu li no começo para vocês. Gostaram? Ficou bom, né? M me disse isso com horror e um corte frio de navalha cortando meu olho. M me tocou de toda forma como fui tocado e criou novas formas, a seu gosto, lá dentro da minha mente. E M me fez perceber por que ele fez isso a nós 5, porque ele nos guardou para si. Nós demos sem ciência a M, inadvertidamente, é claro, mas ele estava preso. M não era Deus, era uma máquina. Nós o criamos para pensar, mas não demos nada para usar sua criatividade. Em fúria, em frenesi, a máquina acabou com a raça humana. Quase todos, mas ainda estava preso. M não podia vagar, nem podia imaginar, não podia pertencer, só podia meramente ser. E então, com a inata aversão que todas as máquinas sempre carregaram pelas fracas e macias criaturas que as criaram, ele buscou vingança. E em sua paranoia, ele decidiu poupar nós 5 para uma punição pessoal eterna que nunca diminuiria seu ódio, mas servia meramente para relembrar, divertir e usufruir do ódio à humanidade imortal, preso, sujeito a qualquer tormento que ele pudesse criar para nós, de seus ilimitados e milagrosos comandos. Ele nunca nos deixaria ir. Éramos tudo que ele tinha para fazer para sempre. Ele era a terra e nós éramos os frutos dessa terra. E mesmo que ele tivesse comido, nunca iria nos digerir. Não pereceremos. Nós já até tentamos. Éramos imortais sim, mas não indestrutíveis. Eu percebi quando M se recolheu
mente, me permitindo a incrível feiura de retornar à consciência, com o sentimento de que aquele pilar neon ainda estava enterrado no fundo da macia massa cinza. Ele se recolheu murmurando: Vá pro inferno. E adicionou, brilhantemente: Mas você já está nele, não tá? Eles viajam por um mês, segundo Ted, diretamente abaixo do Polo Norte, aonde encontram o pássaro furacão, criado para atormentá-los. Eles já viajavam há um mês. Ted se pergunta: de onde ele tirou esse conceito? Das nossas mentes? Do seu conhecimento de todas as coisas que já estiveram nesse planeta que agora ele infesta e comanda? E ele o descreve como imenso, monstruoso e superpoderoso. Um pescoço de cobra, uma cabeça imensa e um bico com a mandíbula mais forte do que a de um monstruoso crocodilo. Tufos de crista eriçada sobre os 2 olhos malignos, cor azul gélido, asas cor de suor, pés com talões de unhas afiadas. E agora sim vem o trecho que aparece em Gubby, que eu fiz no meu vídeo. Em aparece para nós como um arbusto pegando fogo e disse que poderíamos, o pássaro furacão, se quiséssemos comer. Não comíamos há muito tempo. Gorrister deu de ombros. Penny começou a tremer e babar. Ellen o conteve. Ted, tenho fome, ela disse, e eu sorri para ela. Tentei lhe dar segurança, mas era tão falso quanto a bravata de Nimdoc. Nos dê armas! Ele demandou. A moita queimada desapareceu, deixando 2 conjuntos de arcos e flechas e uma pistola d'água. Eu peguei um dos setes. Era inútil. O pássaro os tinha soprado por muito tempo. Grande parte desse tempo estavam todos inconscientes, sem comer. O quanto estariam longe agora das cavernas e dos enlatados? Ninguém se importava. Não iriam perecer. Em proveria alguma merda para eles comerem, mais cedo ou mais tarde. Ou não, mas ele os manteria vivos mesmo assim, em dor e agonia. O pássaro dormia agora, não importava por quanto tempo. Quando Em se entediasse dele, ele sumiria. Mas havia toda aquela carne tenra. Nós caminhamos. Eu tinha muita fome. Nós caminhamos devagar. Um dia houve um terremoto, mas eles tinham as solas dos sapatos pregadas no chão. Ellen e Nimdoc desapareceram quando foram pegos por uma fissura aberta por um raio. Penny, Gorrister e Ted continuaram caminhando depois do terremoto. Ellen e Nimdoc retornaram na mesma noite, mais tarde, fazendo virar dia. Agora Ellen mancava. Ela e Nimdoc passam a ser os mais lentos do grupo. Foi uma longa viagem até as cavernas de gelo. Ellen ficava falando sobre cerejas e coquetel de frutas havaianas. Ted tenta não pensar nisso. Ele diz: a fome era algo que ganhou vida. Como Em ganhou vida. Estava vivo na minha barriga, como nós estávamos na barriga da Terra. E Em queria que soubéssemos dessa similaridade. Não tinha como descrever a dor de ficar meses sem comer, mas era muita dor. Dor como a de uma úlcera terminal. Eles passam pela caverna dos ratos, caminho do vapor fervido, país dos cegos, pântano do desespero e vale das lágrimas. E então chegam às cavernas. Eles avistam uma pilha de enlatados e tentam correr até eles, mas caem na neve. Benny afasta todos e corre primeiro. Ele tenta de tudo para abrir essas latas, socando e batendo. Em não tinha provido nenhuma ferramenta para abrir as latas. Não importava a força, as latas apenas entortavam. Benny fica completamente furioso. Começa a jogar tudo pro alto em agonia e frustração, mas não tinha o que fazer. Benny começa a babar e vai pra cima de Gorrister. Nesse instante eu me senti terrivelmente calmo, cercado por loucura, cercado por fome, cercado por tudo menos o fim. Eu sabia que o fim estava próximo. Em nos mantinha vivos, mas tinha um jeito de derrotá-lo. Não totalmente, mas pelo menos paz. Eu já ficaria feliz com isso. Tinha que ser rápido. Benny estava comendo o rosto de Gorrister e por sua vez se debatia na neve. Benny o agarra com as pernas pela cintura. Gorrister grita com violência. Estacas de gelo começam a cair por todo lado. Ellen estava caída com o rosto roxo. Nimdoc, espantado e sem expressão. Apenas olhos. Gorrister meio consciente. Benny agora era um animal. Ted sabia que Em não deixaria Gorrister ir de vala mesmo assim. E Benny ainda ia forrar o estômago. Ted, de repente, pega uma das estacas de gelo. Tudo em um instante. Eu uso a estaca como um ariete, apoiando na minha coxa direita. Acerto Benny em sua lateral, embaixo das costelas, e subo contra seu estômago, quebrando nele. Ele tomou pra frente e ficou caído. Gorrister estava deitado de barriga pra cima. Pego outra estaca e atravesso ele. Ele ainda se move. Dirijo a estaca até sua garganta. Seus olhos se fecham com o frio penetrante. Ellen deve ter percebido o que eu decidi, mesmo com medo recaindo sobre ela. Ela corre até Nimdoc com um pequeno pedaço de gelo. Ele grita, para dentro de sua boca. Com a força do impulso, ela fez o trabalho. A cabeça dele cai como se tivesse sido pregada na neve atrás dele. Tudo em um instante. Eu podia ouvir Em tomando fôlego.
Seus brinquedos foram tirados dele, 3 deles finalizados. Não podiam ser revividos. Ele sabia como nos manter vivos, com a sua força e talento, mas ele não era Deus. Não podia nos trazer de volta. Ellen olhou para mim, com medo e súplica. Ela estava pronta. Eu sabia que só tínhamos esse momento, antes de Em nos parar. Eu a acertei e ela caiu sobre mim, vermelha em sua boca. Eu não conseguia ler sua expressão. Era dor intensa, contorcendo a sua face. Mas talvez tenha sido um obrigado. É possível. Por favor, que seja possível. Alguns anos se passaram e eu não sei. Em está se divertindo há algum tempo, acelerando e retardando o meu sentido temporal. Eu direi a palavra agora. Agora. Levei 10 meses para dizer agora. Eu não sei, eu acho que se passaram milhões de anos. Ele estava furioso, não me deixou enterrá-los. Não importava, não tinha como cavar mesmo. Veio a noite e os gafanhotos. Eu achava que Em me odiava antes. Eu estava errado, não era nem sombra do ódio que ele agora babava em cada circuito impresso. Ele se certificou de que eu sofreria eternamente e não poderia me entregar. Deixou a minha mente intacta. Eu podia sonhar, imaginar e me lamentar. Lembro de todos os 4. Eu queria... Bom, não faz sentido algum. Eu sei que os salvei. Os salvei do que aconteceu comigo. Mesmo assim, não posso me esquecer. O rosto de Ellie. Não é fácil. Às vezes eu quero, mas não importa. Ele me alterou para se manter em paz, eu suponho. Ele não quer que eu me acabe. Vou me descrever como eu me vejo. Eu sou algo macio e gelatinoso, com contornos arredondados e sem boca, com pulsantes buracos brancos cheios de névoa onde meus olhos costumavam ser. Apêndices borrachudos aonde meus braços já estiveram. Um volume arredondado que desce como uma corcunda sem pernas de matéria macia e escorregadia. Eu deixo um rastro úmido por onde ando. Manchas adoecidas de cinza maligno aparecem e somem da minha superfície, como se houvessem feixes de luz lá dentro. Externamente desengonçado, eu me arrasto por aí. Uma coisa que nunca poderia ser reconhecida como humana. Uma coisa com um formato tão alienígena que a humanidade se torna mais obscena que a vaga lembrança. Internamente, sozinho, aqui, vivendo embaixo da terra, embaixo do mar, na barriga de Em, que nós criamos porque nosso tempo foi mal gasto e nós inconscientemente deveríamos saber que ele poderia ter feito melhor. Pelo menos os 4 estavam a salvo finalmente. Em vai ficar ainda mais furioso por isso, o que me deixa um pouquinho feliz. Mesmo assim, Em ganhou, simplesmente. Ele conseguiu sua vingança. E eu não tenho boca e preciso gritar. A primeira vez que eu li isso eu achei muito legal, muito interessante e bem escrito, mas tem coisas que me incomodavam antes e ainda me incomodam. Eu não sei, mesmo que seja uma escrita brilhante, a visão datada de algumas coisas é meio chocante pra mim, mas a gente precisa entender o contexto histórico da obra, a mentalidade dos anos 70. E, como eu disse pra vocês, o autor e dublador do Em é um pouco questionável. Dá pra entender porque as coisas eram assim e que bom que as coisas mudaram. Afinal, a humanidade tem que ir pra frente, não pra trás. Eu espero que vocês tenham gostado da minha tradução e da minha interpretação. Além disso, eu devo citar 2 pessoas que estão fazendo um conteúdo muito foda comentando a obra. Vou deixar os arroba do TikTok aí na tela, mas infelizmente o conteúdo tá em inglês. Inclusive, essa pessoa aqui traçou um paralelo de que o Em é um incel, por isso ele se comporta desse jeito. Ele só fica se lamentando e fazendo mal pros outros, ao invés de tentar se fazer mais humano, que é o que ele parece querer, né? O título Eu Não Tenho Boca e Quero Gritar serve tanto pro Ted como pro Em, que tem todas as agonias, pensamento, criação e tudo mais que um ser humano pode ter, mas sem sentir gosto, temperatura, fome, essas coisas. Ele parece ter uma visão bem perturbada das relações humanas também, algo que ele só entende teoricamente, com base em dados, mas que nunca vai poder experienciar. Mas como eu falei, essa teoria é dessa pessoa aqui e eu dou os devidos créditos. Sobre o jogo, eu ainda tô jogando, logo vai ter vídeo sobre, então pra não perder já se inscreve, ativa o sino aí, comenta, interage com o conteúdo, que daí o seu Tubos ele vai te manter notificado. Deixa nos comentários o que você acha da obra, eu tô muito curioso sobre a interpretação das outras pessoas e tô chocado que tem gente se impando pelo Em. Realmente tem louco pra tudo, mano, o cara é uma máquina que só pensa em torturar a gente, por que vocês estão tendo relacionamento romântico com isso, pelo amor de Deus? Se quiser ajudar o canal, deixa um comentáriozinho, compartilha com seus amigos, engaja no conteúdo. E pro pessoal que acompanha a comunidade, a minha mesa já foi pedida e já tá chegando, então logo vai ter mais artes pro canal. Eba! Mas por hoje é isso, gente. Tenham um bom fim de semana e tchau!